Devido a várias perguntas que estão me fazendo, não só nos comentários como no Instagram e por e-mail, eu vou estar respondendo essas perguntas no próximo vídeo. Então, se você tem alguma dúvida, você manda aí embaixo nos comentários. Prefiro que mande aqui nos comentários, que eu coloco aqui as respostas aqui no vídeo, ok? Eu já tenho os vetores prontos do JazzBass. E vou trazê-lo para cá. Aqui está. E eu vou fazer isso do outro lado com a parte traseira do modelo. Então clica aqui, né? Você pula da vista frontal e vai para a vista traseira. E aqui você faz a mesma coisa. Vem aqui e importa o DXF das costas do instrumento. Aí está aqui, encaixou certinho aqui. E aqui nós vamos ter as layers. Então eu vou lá na frente e vou começar a ajeitar elas aqui. Dá uma olhada como é que tá. DXF traz tudo com letra maiúscula e com underline aqui. Aí você pode vir aqui e refazer o nome como você quer. O que nós vamos fazer agora é trazer o 3D do corpo que fizemos no Moe. Vou eliminar as camadas que estão sobrando. Vou vir aqui em modelar e importar. Vou importar um componente ou modelo 3D. Vou vir aqui na minha pasta STL e aqui está o corpo 3D que foi salvo lá. Então nós temos o modelo aqui. Como eu estou fazendo com dois lados, se está tudo em milímetro, ok aqui, usar aqui. Se você estiver trazendo em polegadas, você clica em polegada e escalar. Mande o relevo para o centro. Ficou aqui no centro. E agora, criar ambos os lados. Esta parte aqui é caso você queira criar uma camada, uma camadinha aqui, para a peça não se soltar na usinagem, por exemplo, mas não vou usar. E aqui aplicar perspectiva não é necessário, que isto é mais para a parte artística. Ok. Então nós temos aqui. Eu não gosto dessa animação porque meu computador não é tão bom para aguentar esse tipo de coisa. Então eu vou vir aqui em Options e vou procurar aqui o Animate Camera Move. Não. E agora nesta parte o programa traz então o relevo do corpo que está aqui e o seu limite. Que ele está mostrando que o limite de usinagem é até o meio até o meio do modelo. Eu vou tirar o limite da vista, mas ele continua aqui. E eu vou para o lado de trás agora. Tem a mesma coisa, tem o modelo e o limite. O limite vocês podem ver que ele não está chegando até aqui. Não está chegando até a parte mais baixa aqui, né? Agora, o que nós vamos fazer? Então nós temos aqui esse modelo. Vamos vir aqui na vista 2D. Se ele está encaixando dentro do nosso modelo do baixo. Então o que a gente vai fazer é clicar no modelo, clicar no vetor, vir aqui nessa ferramenta de alinhar e colocar ela aqui centralizar. E centralizar aqui também
na vertical. Então agora eu vou para o outro lado. Então, por exemplo, agora aqui, vamos pegar o 3D, ele está para fora aqui, e vamos alinhar com a linha do corpo aqui. Agora em percursos, eu estou sem nenhum percurso aqui. E eu vou pegar e vou ver se eu já tenho o template desse salvo. Toolpath, aqui, corpo, frente. Aqui estão os percursos pré-definidos que eu tenho para o Jazz Bass. Então agora aqui eu vou praticamente clicar, por exemplo, aqui descanso do braço, desbaste do descanso do braço. Então eu clico 2 vezes. Antes disso, só uma coisa, fechar. Eu tenho que vir aqui em configurações, ver se está tudo certo. Então eu tenho 45 de altura de material, está no centro. A usinagem vai começar na base da mesa. Aqui o modelo está justo, não tem folga, então ele fica como 0 aqui, que não tem nada em cima. E aqui está o comportamento da fresa. Começando por aqui embaixo. Então aqui é onde a minha fresa vai parar. Então eu quero que ela pare com 20 milímetros. Se sua máquina tem mais recurso, ela sobe mais, você já pode colocar tipo 60 milímetros ou 100 milímetros. Aí você vai ter uma folga para você tirar a sua fresa, trocar a sua fresa. Caso não, como a minha tem só 100 milímetros, então eu coloco 20 por questão de segurança e depois eu movimento a máquina para trocar a fresa. Este aqui é o primeiro movimento que ele vai fazer em direção ao ponto do início da usinagem. Ele pode ser, por exemplo, 5, como está aqui. Porém, vamos dizer que você colocou aqui presa a madeira sua com borboletas. E esta borboleta atinge uma altura de mais 15 também, 15 milímetros, por exemplo. Então, você tem que ter certeza que na hora que a fresa sair de algum canto, né, se estiver saindo de alguma posição, indo para a posição de usinagem, se ela não vai estar na direção de uma borboleta dessa, por exemplo. Porque ela vai começar de 20 e vai descer para 5. Mas digamos que ela esteja aqui nesse canto, então ela vai sair de 20 e vai vir descendo para 5, até chegar na posição que ela vai começar. Então nesse percurso não pode ter nada mais alto. Porque ela vai descendo, 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 ela pode bater alguma coisa. Você pode deixar 20 também, por exemplo, que daí ela vai vir de 20 para 20 e começar a descer. Se você fizer que nem eu não deixo nada aqui mais alto. Eu faço um furo, se eu for prender com parafuso, eu faço um furo e ponho a cabeça do parafuso para dentro. Se eu coloco alguma garra, eu sempre tento colocar garras que não sobem acima do modelo do que eu quero usinar. Eu evito ao máximo colocar alguma coisa que saia para fora. Então aqui, por exemplo, eu posso começar, ela vem em movimento rápido, né? Então ela vai começar com 20. Vamos dizer que você colocou 2.000 milímetros por minuto. Então ela vai vir a 2.000 milímetros por minuto até chegar nessa posição 5 milímetros. Vamos dizer que vai fazer o captador. E agora eu coloco 3 aqui, por exemplo. Então ela vai descer até o 3 milímetros ainda, com um movimento de 2.000 milímetros por minuto. E o que você definir como mergulho, por exemplo, de 500 milímetros por minuto, a partir desse 3 até o início da usinagem, ela vai descer como 500 milímetros por minuto. Então eu vou dar um OK agora aqui. Aí você quer recalcular tudo? Não, porque não está definido nesse desenho. Então eu vou apertar aqui Armrest. Vou pegar o modelo do corpo, né? Não, o modelo aqui dessa parte da usinagem aqui. Eu não sei qual dos dois aqui que eu vou usar. Eu vou usar provavelmente esse maior aqui. Agora aqui, vamos ver, ferramentas. Selecionar.
Eu posso usar uma de 12 milímetros. Aqui, a velocidade aqui ainda está baixa. Normalmente eu deixo baixo para não ter nenhum problema de bater. Porque eu mando para os clientes, às vezes a máquina é mais fraca, alguma coisa. Como questão de segurança, eu sempre deixo pouca velocidade. Então a primeira coisa que eu faço é selecionar. Aí eu venho aqui em editar. Porque quando você vem editar, você não mexe na, na base da sua ferramenta. Ela fica lá guardada com 800. Aí você seleciona, depois você vai em editar. Em editar você pode mudar ele aí para 1500, por exemplo, por 600 de mergulho. E 25 está bom. Eu vou colocar passo de 3. E ok. Aí agora eu vou colocar sobre o vetor selecionado. Uma distância de fronteira por enquanto não, mas provavelmente eu vou colocar um pouquinho mais. Folga do modelo. Folga do modelo é, se você deixar isso aqui zero, ele vai fazer exatamente em cima do relevo. Só que o desbaste, ele vai deixar linhas da ferramenta de topo. Essas linhas, quando você for usar a fresa de acabamento, ela pode acabar não tirando essas linhas da fresa de desbaste. Então a gente usa aqui, por exemplo, ponto 5 ou ponto 6. Eu sempre deixo ponto 6. 0,6 milímetros é suficiente para que a outra fresa de acabamento remova essa diferença de material. Agora, essa parte aqui, a gente vai deixar para depois, né? Estratégia de desbaste, direção, nível. Se você quer ao longo de X, que seria aqui, ou Y, né? Então eu vou deixar em X, que ela vai fazer isso aqui. E se eu quero reverter a direção ou não, não. Um zigue-zague poderia ir bem, um zigue-zague da metade do tamanho do diâmetro da fresa. Armrest-Hofen, deixo aqui com esse nome. E vou dar OK. Se tiver tudo bem com o relevo, agora a gente dá uma olhada se ele não caiu para fora, né? Se a fresa não saiu do limite. Não saiu, então eu posso experimentar aqui talvez 4 milímetros aqui a mais. Vamos ver se ele não sai. Aqui está ainda dentro do limite. Para que ele possa fazer um acabamento melhor. Vou colocar menos, vou colocar aqui 3, acho que já dá. Aqui ficou melhor, porque ele tinha saído bastante. Agora aqui é o acabamento. Eu vou usar esse vetor aqui que é um pouco menor. A fresa de acabamento ela vai até a metade da fresa, o limite do vetor, então ela vem aqui até a metade. Para dar o acabamento direitinho aqui, né? Então eu vou colocar selecionar 12 milímetros esférico. Seleciono o vetor, estratégia de usinagem sobre o vetor, escolhido, editar. Aí aqui já coloco aqui, por exemplo, 2000 ou mais. 600, tento manter sempre a mesma velocidade de mergulho para a fresa esférica ou para a fresa de desbaste, para topo. 8%. Se eu quero bem acabado, eu deixo 8%, 6%. E se eu vou passar uma lixa depois, eu deixo um pouquinho mais, eu deixo com uns 12%. Eu passo lixa, porque eu acho bem fácil tirar as marquinhas da fresa que acaba ficando. E acaba fazendo o serviço um pouco mais rápido também. Aqui está com uma folga de 1,5. Vamos ver o que acontece. E calcular. Folga de menos 1,5. Eu vou ver o que acontece com uma folga de 0, porque estava com uma fresa de 6 antes. Está aqui, bem. Varrimento. Então, por exemplo, aqui nós temos o ângulo. Eu vou aqui em Z. E nós podemos usar o ângulo aqui. Este ângulo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Uns 30. Graus. Aí, 120 graus.
Para saber quantos graus tem sem ficar batendo aí erro, né? Tentativa e erro, você pode vir na figura aqui, de régua, aqui. Aí você só coloca ela aqui e faz assim. Aí ele apareceu ali, 117 graus. Se for a direção da fresa que você vai usar para cá, ele te aparece ali. Então agora, pickups, Jazz Bass Bridge e Jazz Bass Neck.